Então, eu sou a Zelma, farmacêutica, assessora do Conselho de Farmácia. Boa noite a todos. Estamos iniciando essa semana, então, uma série de palestras relacionadas ao empreendedorismo. E nós temos como parceiro o SEBRAE, temos um termo de convênio desde o ano passado entre o Conselho Regional de Farmácia e SEBRAE. E este ano, então, estamos continuando as atividades que iniciamos o ano passado, né? Estamos dando seguimento este ano a mais uma atividade e esperamos que sejam muitas, né? Que venham muitas ainda, que seja bastante promissor esse nosso convênio e que venha contribuir bastante para os colegas farmacêuticos e empreendedores. Eu passo a palavra à Márcia, representante do SEBRAE, teve uma tem uma participação muito importante nesse nosso convênio. Obrigada, Márcia, por estar aqui. Por favor. Boa noite a todos. Para mim é importantíssimo a gente pôr em prática esse convênio, né? Falar em empreendedorismo, seja em qualquer área e por que não na área da saúde, né? É muito bom ver a sala cheia, já que a gente não se encontra presencial, mas virtual, é muito bom olhar a tela cheia, assim, né? Então, espero que vocês aproveitem bastante o evento. Parabéns por se disponibilizarem em estar nesse horário, né? Depois do dia corrido, ficarem mais um pouco para adquirir informações, trocas, né? O nosso consultor que vai palestrar para vocês, o Thomas, ele trabalha bastante tempo com a gente, né? Nosso grande parceiro em inovação. E aí, quando a gente fala em inovação, os primeiros que a gente falava e tudo dizia, não, mas inovação é coisa da indústria. Como na saúde inovação? E além que a gente já vinha trabalhando isso, a pandemia nos mostrou que inovação está presente em todas as áreas, ao alcance de todo mundo. E por que não a gente não inovar num processo de atendimento, numa forma de ter as nossas farmácias? Isso é inovação, não necessariamente a criação de produtos. E essas mudanças que vieram, né? Claro que a gente sabe que algumas coisas, se Deus quiser, quando tivermos mais pessoas vacinadas, as coisas vão voltar para o presencial, mas isso não invalida essas ferramentas que nós aprendemos a utilizar, né? Quando que a gente estaria, antes da pandemia, fazendo uma vídeo como a gente está fazendo, com o estado inteiro participando? A gente ficava muito restrito à nossa região física, né? E isso nos permite que a gente possa não só atender, mas também fazer essa troca no estado inteiro. Nós do SEBRAE estamos à disposição, né, para o atendimento das farmácias, dos futuros empreendedores, seja na parte de gestão, na parte de inovação, de processos, e como disse a Zelma, a ideia é que a gente tenha muito mais trabalhos unidos, né, que a gente tenha bastante parcerias nesse sentido, como a gente está fazendo nesse evento, SEBRAE, o Conselho e mais o Sicredi, né, que também é parceiro nesse evento, mas que a gente possa construir outras parcerias, né, de capacitações, de gestão, como eu disse para todos vocês. Então, um bom evento para nós, uma boa noite para nós, que vocês aproveitem bastante a noite de hoje. Obrigada, Márcia. Por favor, Anaí, nossa diretora secretária. Então nem vou me apresentar, que a Zelma já me apresentou. Então, hoje nós teremos uma série começando, né, uma série de palestras desenvolvidas pelo CRF e SEBRAE, para a gente debater tecnologia, gestão e saúde com a categoria farmacêutica. Eu sou proprietária de farmácia, já fiz muitos cursos do SEBRAE, já participei de um Empretec, e já fiz uso de muitas ferramentas do SEBRAE até hoje, sempre uso alguma coisa que eu aprendi, né, em função do SEBRAE. Também sou
tenho conta no Sicredi, acho um banco muito bom, é uma cooperativa, é muito bom para todos. Sobre o nosso evento, então, ele será dividido em 3 partes, com atividades amanhã e quinta-feira também. Se alguém não se inscreveu em algum desses dias, pode conferir lá no site do nosso conselho e confirmar a presença, tá? Nessa noite, então, o tema é a saúde na era digital, como implantar. Mas antes de começar, eu gostaria de pedir para todos que coloquem os seus nomes completos, tá? No chat aqui do lado, para a gente poder fazer a conferência dos participantes e gerar os certificados de acesso restrito depois do evento. Também nós pedimos que todos fiquem com seus microfones no mudo, porque dá muito ruído, né, durante a apresentação. Essa apresentação também será gravada e amanhã já estará disponível no nosso acesso restrito. E as perguntas, então, vocês anotem que no final nós vamos abrir para dúvidas, tá? Outra coisa, para organizar as falas após o pedido do palestrante, quem tiver pergunta se inscreva no chat para falar. Aí nós seguiremos a ordem do chat. Bom, em nome então da diretoria do conselho, eu agradeço a presença dos participantes nessa noite, né? E pela disponibilidade do palestrante, o Thomas Hartmann. Ele dirige a Prosperitas, não sei como fala, Thomas, desculpe se eu falar errado, Prosperitas ou Prosperitas Consultoria, empresa com atuação na área de marketing para turismo e desenvolvimento de metodologias de consultoria e ensino para inovação, marketing e vendas. Atuou como gerente nacional de marketing na GJP Hotéis e Resorts, à época, a maior rede de hotelaria especializada em lazer no Brasil. Foi diretor de redação e planejamento na Use Fashion, empresa líder nacional em pesquisa de tendências de consumo e inovação para o setor de moda, posteriormente vendida para a WGSN. É professor do MBA em Marketing Digital da Fundação Getúlio Vargas, possui mestrado em Administração pela Fundação Getúlio Vargas, MBA em Marketing pela Fundação também Getúlio Vargas, MBA em Gestão de Empresas, também pela FGV, e graduado em Comunicação Social pela Unicinos. Foi coautor da disciplina E-Commerce e Modelos de Negócios Digitais, do curso de pós-graduação do FGV online. Então, agora nós podemos começar, Thomas. Um bom evento a todos. Obrigado, Anaí, obrigado, Zelma, Chayane, Márcia, né, pelo convite, obrigado a todo mundo também por poder participar desse nosso encontro hoje. Eu sei que vocês poderiam estar fazendo uma série de coisas, desde, deixa eu ver, 7 e 10, desde olhar o jornal regional, né, e daqui a pouquinho a novela, até ler um livro, ou mesmo trabalhar, né, farmácia acho que é um dos setores meio que como hotelaria, assim, que não param, né. Então, o tempo inteiro, sempre tem novidade, sempre tem alguém para atender, sempre tem alguém para servir, né? Estamos todos no segmento de serviços, afinal de contas, né? Então, prazer, é um prazer, né? Uma honra estar aqui junto com vocês nessa noite para a gente poder trocar um pouquinho de ideia, trocar um pouquinho de conhecimento. Espero que vocês gostem. Tentei preparar esse nosso conteúdo, já estou puxando aqui a apresentação. Eu tentei preparar, mesclando um pouquinho algo prático com algumas ideias de empresas, o que está sendo implantado, mas principalmente com um pouquinho de arcabouço teórico também, pretendo não ser chato, tá? Mas eu vi que tinha alguns estudantes também que quis trazer um pouquinho de arcabouço teórico para ficar uma conversa um pouquinho mais rica. Eu acho que vocês já devem estar enxergando a apresentação, eu vou deixar nesse modo. Eu não sei se vocês já estão vendo, pessoal. Já? Ainda não. Então, o que houve aqui? Deixa eu só... acho que só demorou um pouquinho, acho que agora tá vendo. Agora foi. Sim, agora Perfeito. sim. Eu vou deixar ela um pouquinho aberta, assim, só para poder enxergar vocês também. Eu estou vendo, né, um pouquinho da reação de vocês e calibrando um pouquinho da conversa enquanto eu vou navegando pelas telas. De que forma que eu dividi esse nosso encontro, né, para que a gente pudesse falar um pouquinho?
tratar da digitalização e da transformação digital como uma tendência. Eu quero trazer alguns dados de mercado para vocês enxergarem que isso, de fato, é uma tendência que veio para ficar, que foi acelerada pela pandemia. Tem muita gente que chama a pandemia, inclusive, com toda a parte negativa que ocorreu e que ocorre ainda, mas que chama a pandemia como uma espécie de aceleradora de futuros, e eu concordo com isso. Acho que a gente avançou em algumas áreas, pelo menos 5 anos, né, se a gente fala de negócios digitais, por exemplo. Depois eu quero abordar com vocês algumas ações que uma organização como um todo pode fazer para se transformar digitalmente, e aí, quando eu falo em organização, eu vou trazer alguns exemplos, provavelmente de empresas um pouco maiores, mas de empresas um pouco menores também, porque serve para todas as empresas. Então, a ideia é trazer os exemplos independente do tamanho, independente do setor, é mais para a gente poder entender um pouquinho o conceito. E, ao final, eu vou trazer algumas dicas bem simples, mas também apoiadas por uma literatura de estratégia, né, para incentivar a inovação na farmácia em si, na sua farmácia, seja você estudante que está pensando em começar a sua farmácia ou trabalhar numa farmácia, seja você que já tenha uma empresa instituída, formalizada e madura. Eu já fui apresentado bastante, então não vou focar muito aqui. Só a empresa, a gente tem hoje 13 pessoas trabalhando e fazemos uma série de coisas que eu já fui apresentado, não preciso focar nisso. Então vamos lá. Queria, primeiro ponto, abordar com vocês esse tema, tendências, né? Eu trabalhei durante 3 anos na Uzi Fashion, que era uma empresa que pesquisava tendências para moda, o que seria usado na moda do Brasil dentro de 6 meses, esse era o primeiro horizonte temporal, né, o que vai ser moda daqui a 6 meses, até o que vai ser moda daqui a 3 anos. E a gente tinha toda uma metodologia para descobrir isso, e descobria com algum nível de acerto, né, tanto que a empresa foi comprada depois pela WGSN, que é a maior do mundo nesse segmento. Então, observar essas tendências, elas fazem com que a gente, como empresário, ou como postulante a empresário, possa agir hoje para ficar numa posição melhor amanhã. Então, quando eu adapto, eu enxergo o que vai acontecer, eu enxergo o que vai estar vindo daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, ou para qual caminho que está navegando o mercado. E eu adapto hoje a minha empresa. Eu posso fazer isso antes dos meus concorrentes, eu posso fazer isso antes do que o meu consumidor está esperando. E aí eu me preparo, eu estou numa posição muito mais confortável para o ano que vem, para daqui a 2 anos, e é nesse sentido que eu gosto de falar de tendências. E aí eu já começo abordando 3 possibilidades, né? 3 coisas que a gente geralmente confunde quando fala de tendências, que é o que é modismo, o que é tendência e o que é uma mega tendência em si. Modismo é algo imprevisível, tá? É algo que, por exemplo, paleta mexicana, né? Eu trouxe aqui um exemplo para vocês visualizarem, que é o volume de buscas. O Google tem uma ferramenta chamada Google Trends, que a gente consegue ver o volume de buscas de qualquer termo ao longo do tempo. E esse é o volume de buscas de paleta mexicana. É um modismo. Vejam que tem um pico e de repente cai. Mas assim, o pico é abrupto e a queda também é acentuada. Né? O modismo é algo passageiro, é algo que realmente não faz uma grande mudança no mercado, e você não deve adaptar sua empresa, você não deve adaptar suas ações, a não ser que você tenha um tempo de reação muito rápido. Mas, em geral, não é algo que a gente investe muito, porque o tempo é muito curto. A gente não consegue colher os frutos disso. A tendência não. Por exemplo, aqui é a alimentação saudável. A gente vê que tem um pico lá no início, né, que são pessoas que começaram a se interessar pelo tema, a conhecer um pouco mais, mas ele se mantém. Olha como durante o ano todo, isso aqui são, na verdade, alguns anos de comparação, né? Olha como esse volume de buscas, ele continua. Isso é de 2004 até 2021, pessoal. Então, olha como esse volume de buscas, ele permanece ao longo do tempo. Isso é uma tendência. A tendência não é algo que vem e vai. A tendência é algo que fica. Então, se a gente fala de sustentabilidade, de tecnologia, de alimentação saudável, isso são tendências. A gente enxerga esses movimentos no mercado como algo que permanecerá, não será algo fugaz. E existem também as chamadas mega tendências, que são aquelas que a gente sabe que vai acontecer, né? A gente sabe que vai acontecer, mas ainda não está no tempo certo. O interesse está maior do que o mercado, mas ainda vai amadurecer. Como esse exemplo de carros elétricos. Nós já sabemos, já conseguimos verificar que o interesse aumentou, que existe um pico e que vai ser uma tendência para os próximos anos. Mas ainda precisa amadurecer.
Por que eu trago isso? Porque quando a gente fala de tecnologia, tá? A gente vai ver daqui a pouquinho que ela é uma tendência, ela permanece e a gente precisa saber lidar com isso. Desde saber lidar com qualificar a equipe, até saber lidar como vender para um consumidor que é muito mais digital. Tá? Então, mas além disso, eu queria trazer para vocês uma ferramenta, se é que vocês já não conhecem, mas é uma ferramenta para você poder avaliar essas tendências para o futuro. E aí pode ser para digitalização, transformação digital, pode ser para qualquer tendência, mas é algo relevante para que você comece a analisar isso, que é a chamada matriz PEST, né? A matriz PEST, ela foi desenvolvida, se não me engano, na década de 80, já faz algum tempo, mas ela procura mapear as tendências. Aqui está o exercício, se você quiser, tire print da tela, isso acho que fica disponível também, posso disponibilizar a apresentação depois em PDF se quiserem, mas é um tipo de exercício que a gente faz de futurologia, de visão de tendências e de futuro. O PEST, por quê? Porque começa por ambiente político legal. Né? Então, o que muda em legislação trabalhista, o que está mudando em regulamentação técnica, o que está mudando em proteção ao consumidor. E aí, na área da saúde, tem uma série de regulamentações. Por exemplo, fazer propaganda de remédios com prescrição não pode. Ah, mas sem prescrição pode, desde que mostre o preço, desde que mostre algumas informações. Ou telesaúde, o que pode e o que não pode ser feito à distância. O que eu posso fazer via WhatsApp e o que eu não posso. Né? De que forma os meus colaboradores, por exemplo, se um funcionário da farmácia usa o WhatsApp pessoal dele para fazer vendas e ele atende fora do horário de trabalho, isso gera encargo trabalhista ou não gera? Então, esses aspectos são interessantes da gente mapeando, e nesse exercício, como é que a gente faz? A gente escreve coisas que considera positivas ou oportunas para o negócio, por exemplo, eu posso fazer propaganda de produtos sem prescrição, isso é positivo, eu coloco ali. E também eu posso colocar algumas coisas que podem ser uma ameaça, podem ser negativas, como, por exemplo, essa questão do WhatsApp que eu falei agora há pouco. Até que ponto o meu funcionário não pode depois, lá na frente, entrar na justiça, qualquer coisa assim, porque ele usava o WhatsApp pessoal no ambiente de trabalho. Né? Então são aspectos para a gente ir refletindo. PEST ainda, porque tem a parte de economia, tributação, novas formas de pagamento, o que o Pix está mudando na farmácia, o que o WhatsApp Pay, que foi lançado há um mês, vai mudar no formato de vendas. O que a taxa de juros ou fonte de financiamento, você vai anotando esses aspectos também. Sociedade, é o terceiro ponto da matriz PEST, né? O que exatamente na sociedade está mudando em termos de hábitos de compra, de estilo de vida, de fatores culturais mesmo. O que está mudando do ponto de vista de satisfação de consumidor? Sim, porque a satisfação de consumidor ela muda ao longo do tempo. As pessoas podem querer algumas coisas hoje e outras absolutamente diferentes daqui a 2 anos. Como que o consumidor está evoluindo? E aí, nesse exercício, você vai anotando também tudo isso que você está enxergando, mudanças demográficas. Será que meu público é de mais idade? Vai ficar mais velho? Vai ficar mais jovem? Estilo de vida, será que, ou hábitos de compra, será que as pessoas vão comprar por WhatsApp? Será que as pessoas aceitam comprar online e retirar na farmácia? Já é um movimento que existe? É um movimento que tende a aumentar? O uso de dinheiro físico, papel, será que ele continua? Então você vai com esses aspectos anotando, deixando tudo isso observado. E por fim, a tecnologia. Aí a tecnologia, que é o nosso assunto de hoje, mas que está conectado com todos os outros. Veja, eu falei de WhatsApp, que é tecnologia, lá nas questões funcionais, lá nas questões de legislação trabalhista. Tudo tem impacto, as coisas estão caminhando junto. E aí na tecnologia, também eu posso anotar quais são as barreiras para a adoção de novas tecnologias. As barreiras podem ser regulatórias, por exemplo, né, como o caso lá da legislação para a telemedicina, ou podem ser até a barreira, porque o meu funcionário é uma pessoa que não gosta de tecnologia.
Então, eu tenho que mapear esse tipo de item, porque depois, isso, pessoal, vai me gerar uma lista de coisas a fazer. Isso vai me gerar uma lista de ações a serem tomadas. Por exemplo, se eu chego ao ponto de entender que os funcionários não sabem lidar com tecnologia, o que eu faço? Eu mudo de funcionário, eu dou treinamento, que tipo de ação que eu posso fazer? Né? Então, você precisa, como ideia, né, rastrear esse tipo de coisa para poder agir. E aí que eu trago que a digitalização ou a transformação digital, ela é tão forte, mas tão forte como tendência, que ela aparece nos 4 itens da matriz PEST. Ela aparece nos 4, na sociedade, ela aparece na economia, ela aparece em aspectos regulatórios, ela aparece, claro, na própria tecnologia. Ela é muito forte. Então, eu trago alguns itens só para que vocês vejam comigo como que ela é forte. E aí eu só faço uma pergunta. Pessoal, tá todo mundo me ouvindo bem? Eu tô falando muito rápido, tá tranquilo? Posso ir mais devagar se quiserem, né? Chayane, me fala aí. Tudo perfeito. Pode continuar. Tá legal. Obrigado, Andressa, também, que eu vi que colocou no chat. Então, olha só como a gente está mudando como sociedade. Esses são dados que são divulgados uma vez por ano, tá? Então, janeiro de 2021, porque é a última divulgação. A próxima só é janeiro de 2022. Mas olha que interessante. No tempo diário, usando internet, isso aqui é um comparativo de vários países, né? A média global, inclusive, são de 6 horas e 54 minutos usando a internet por dia, e aí inclui dia de semana, final de semana, essa é a média global. Na média, no mundo, as pessoas passam 6 horas e 54 minutos acessando a internet. Vocês conseguiram localizar o Brasil nessa tabela? Eu dou uma pista, ele está bem à esquerda. É o segundo país que as pessoas passam mais tempo online. Enquanto a média do mundo é um pouquinho menos do que 7 horas, no Brasil nós passamos mais de 10 horas conectados, todos os dias. O Brasil, ele só perde para Filipinas, em termos de volume de tempo conectado. E isso é uma transformação social muito grande. O brasileiro, ele se acostumou com a internet a tal ponto que é o segundo povo que mais passa tempo online. A gente passa mais de 10 horas conectado, sendo que, cá entre nós, eu não sei vocês, mas faz tempo que eu não durmo 10 horas numa noite. Né? Então, olha quanto tempo a gente fica realmente das nossas vidas utilizando a internet. Olha que impacto de digitalização. Aí, essa pesquisa da We Are Social, ela também traz o tempo usando mídias sociais. E a média do mundo é de 2 horas e 25 minutos. Vocês estão localizando o Brasil aí de novo? De novo, na esquerda. É o terceiro país que as pessoas mais passam tempo online. São 3 horas e 42 minutos em mídias sociais. Então, olhem que aspecto interessante como isso revela que as nossas farmácias, que as nossas empresas precisam estar na internet, precisam estar nas mídias digitais, nas mídias sociais, como, por exemplo, Facebook, Instagram, como, por exemplo, YouTube, eventualmente, precisam usar o WhatsApp. Por quê? Porque o brasileiro está lá. Ele passa quase metade do dia conectado. E ele passa 3 horas e 42 minutos todos os dias navegando em mídias sociais. Se eu quero trazer um público para minha farmácia, é lá que eu vou encontrar, muito mais fácil. Né? Se eu quero trazer um novo funcionário, é lá que eu vou encontrar. Veja, 92% dos brasileiros usam mensalmente, aliás, mensalmente, é verdade, o WhatsApp, 92% dos brasileiros. 89%, 90% praticamente, usam o Facebook. 87% usam o Instagram. Como que está a minha farmácia nesses pontos? Lá no Facebook, lá no Instagram. Eu tenho conteúdo, eu estou interagindo com as pessoas, eu respondo às pessoas. Eu estou presente online.
É lá que está o consumidor, é lá que eu preciso estar. Né? E aí a gente vê também outros fenômenos que não é só divulgação, não é só mídia, mas também compras. Pessoal, o que a pandemia trouxe de consumidores novos para o ambiente digital é impressionante. Lá em 2018, de todos os internautas do Brasil, lá em 2018, eram 7,6% os que compravam online. 7,6%. Agora, em 2021, já são 17,20% os que efetivamente compram online. E aqui, reúne tudo, reúne até criança. Tá? Nesse 100%, tem de tudo, tem até criança. Olha a participação do online nas vendas de comércio varejista. Isso aqui é assim, pessoal, de tudo que é vendido de produto no Brasil, tá? De cada 100 produtos vendidos, ou de cada 100 reais faturados, esse é o levantamento que mostra quantos foram comprados online. Quantos que foram comprados online? De todos. Online e offline, aqui é o que mostra o online. Olha o crescimento. Começou lá em 2018 com 4,3% de todas as vendas do varejo sendo feitas online, 4,3%, e agora a gente está em torno de 12,8%. De tudo que é vendido está sendo comprado online. Isso é muita coisa. Olha o crescimento em 2, 3 anos. Então isso é uma tendência. Quando eu vejo esses dados, não importa qual setor que eu trabalho, eu tenho que perguntar, você já está nas mídias sociais? Você já tem publicações? Você já tem alguma forma de venda eletrônica? Nem que seja venda por mensagem, mas você já tem isso? Se não tem, precisa já começar a estudar um pouco mais. Né? Aqui, uma pesquisa da Opinion Box sobre compras durante a pandemia. O laranja é quem comprou apenas online, o azul, quem comprou só em loja física, e o amarelo é quem mesclou entre online e física, tá? Farmácia aparece aqui, com 13% comprando só online, 59% comprando só em loja física, mesmo durante a pandemia. A gente vê que é um dos setores que ainda tem o azul maior, né, as pessoas comprando na loja física, e 28% já mesclando entre online e físico. Tá? Mas o que me chama atenção nesse tipo de gráfico, e aqui eu trago farmácia de novo, é a projeção para depois da pandemia. Esse de baixo, o farmácia e saúde, é um comparativo de 2019, quem comprava só online, só físico, e online e físico, mesclando os dois, e a projeção para 2021, a intenção de compra em 2021. 2 anos, pessoal, 2 anos. E quem compra só offline, só na farmácia física, caiu de 69% para 50%. Mas o que me chama a atenção é isso. Olha como o azul, que é quem comprava só offline, só na loja física, caiu. Nossa, 20 pontos percentuais em 2 anos. Olha que tendência fortíssima. Olha essa outra. Percentual de brasileiros que já compraram por mensagens. 70% dos brasileiros já compraram por WhatsApp. 40% por Messenger. E 39% pelo direct do Instagram. Olha que interessante. E aí, claro, aí não é só farmácia, está juntando vários segmentos. Mas olha que importante ter o serviço de mensagens. E olha como isso impacta lá na farmácia. Como é que o vendedor vai fazer? Como é que ele vai atender o WhatsApp? É aquilo que eu falei antes. Vai ser no WhatsApp dele? Vai ser no WhatsApp da farmácia? Vai ser em horário comercial depois? Ele vai ter, por exemplo, um cupom de desconto? Como é que ele lida? Né? Como é que ele faz isso? E aí, claro, a gente tem que estudar como que essa tendência vai impactar as empresas e como que a gente consegue adaptar essas tendências para as farmácias em si. Né? Que acho que aí começa a ficar o caso mais prático, digamos assim, desse nosso encontro. Quais são as recomendações? Se eu for pegar a literatura e as pesquisas feitas por aí, a primeira coisa que a gente vê, analisando as empresas listadas em bolsa, por que eu pego as empresas listadas em bolsa? Porque aí os dados são públicos, aí você consegue fazer as análises, né? Então, empresas pequenas, os dados são privados, é só da empresa, você não consegue muito comparar, mas empresas públicas se consegue. E tem algumas pesquisas que trazem
que aquelas empresas que assumem posições de liderança digital, portanto, aquelas empresas que investem em tecnologia, investem em entender o cliente, investem na estrutura de equipe voltada e na cultura digital, elas crescem no EBITDA, que é quase lucro, né? Eu não quero entrar na contabilidade aqui, mas é como se fosse lucro, digamos assim, elas crescem 3 vezes mais que as outras empresas. Então, as empresas que têm foco em desenvolver esse braço digital, elas crescem 3 vezes mais que as outras. Olha que interessante, né? Então, se eu não convenci você com a parte da tecnologia, eu convenço no bolso, né? Que as empresas realmente lucram mais, realmente têm um resultado melhor se elas investem em tecnologia. E essas empresas que investem, as chamadas mestres digitais, elas fazem algumas coisas em comum. Primeiro, elas entendem a experiência do cliente, elas tentam ver lá a pessoa que está comprando, que canal que ela acessou, por que ele está vindo aqui na loja, por que ele mandou o WhatsApp, será que ele está no Instagram, será que ele está no Facebook, por que ele fez esse movimento, por que ele compra de tempos em tempos, será que é medicação controlada, será que é um item que não precisa de prescrição, quem é esse cliente? Quantas vezes ele volta para a farmácia? Os mestres digitais, eles aumentam o alcance, o engajamento, eles tentam estar presentes o tempo todo. Então, tentam estar em todos os canais, por exemplo, para conversar com o cliente. Eles tentam adaptar a empresa a partir do que o cliente quer. A partir dos dados do cliente, e não a partir do que eu, empresário, quero. E os mestres digitais também, eles tentam, na medida do possível, combinar experiências físicas e digitais. Não existe mais internauta. Antigamente a gente falava em internauta, as pessoas que entram no site e fazem as coisas. Não existe, porque hoje todo mundo é internauta, hoje todo mundo é pedestre, né? Eu não vou chamar alguém de pedestre só porque ela caminha. É óbvio, todo mundo caminha. Assim como todo mundo acessa a internet. Então, o melhor que a gente tem que fazer, e os mestres digitais fazem isso, é combinar essas experiências. Por exemplo, comprar online e retirar fisicamente. Ou comprar fisicamente, mas já receber o contato do WhatsApp para fazer o próximo pedido online. Então, tentar entender essa jornada e ir adaptando a empresa. E aí, geralmente se age em 3 pontos. E aí, esse é um outro slide que vale a pena printar, tirar print, e você tentar pensar como pode fazer para sua farmácia. Que eu vou trazer alguns exemplos a respeito desses temas agora. Mas se envolve geralmente 3 coisas, são 3 pilares. A experiência do cliente, eu preciso transformar, fazer alguma ação dentro da minha empresa, da minha farmácia, voltada a melhorar a experiência do cliente. Então eu preciso entender melhor ele, eu preciso aumentar as vendas pelos canais digitais, tem que ter meta disso, e eu preciso desenvolver novos pontos de contato digital com esse cliente. Segundo, processos. Eu preciso digitalizar processo. Eu preciso suportar, eu preciso fazer com que minha força de trabalho, a minha equipe, seja digital também. Eu preciso integrar algumas coisas na rotina deles. Eu preciso acompanhar o desempenho da equipe de forma digital também. Não é só offline. Eu preciso ter, por exemplo, no meu computador, no meu smartphone, a medição da equipe, ver quem é que está batendo meta, quem é que não está. Não é só uma coisa digital. Eu preciso dar o exemplo, não é só uma coisa física. E até o modelo de negócio. Será que eu consigo mudar o modelo de negócio da minha farmácia aí, evoluindo mais, né? Incorporando alguns aspectos digitais? Tá? E é aí que eu quero trazer alguns exemplos para vocês. A começar pela experiência do cliente. Eu sempre começo pelo cliente. É foco de quem trabalha com marketing, né? Então, o cliente é o centro de tudo, a gente tem que adaptar a empresa para o cliente. Então, vamos lá. Satisfazer o cliente. Será que gera lucro para a empresa? Tem uma pesquisa que é feita de tempos em tempos, tá, que eu trago aqui, que acompanha as maiores empresas. Ela é feita tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra. Essa pesquisa ela não existe em outros países, mas nos Estados Unidos e na Inglaterra ela é feita. Que
que acompanha as maiores empresas listadas em bolsa também para ter comparação, por isso é listado em bolsa, só para você ter acesso aos dados, que acompanha essas empresas e cruza com dados de satisfação dos clientes. E aí tenta ver a variação de valorização da empresa, aquelas que mais valorizaram na bolsa. Então ali a gente tem a lista das 500 maiores empresas embaixo, naquela linha que vai quase reta, e aquela que a gente vê em cima, que é aquela linha que vai evoluindo, são as empresas que têm o maior grau de satisfação do consumidor. Esse estudo é feito tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, e ele comprova, estatisticamente falando, que as empresas que têm o maior grau de satisfação do consumidor, elas crescem muito mais do que as outras. Então, você entender o consumidor, você ir atrás do que ele quer, fazer o que ele quer, vai render frutos. Isso é provado estatisticamente, né? E na farmácia, na área da farmácia em si, a gente tem como saber isso. A gente tem como saber porque, por exemplo, essa empresa, Solu CX, ela faz a medição e o benchmark, ela faz isso em nível nacional. Você pode contratar a ferramenta deles e, inclusive, se comparar com outras farmácias pelo país. Ela faz a medição de nível de satisfação dos clientes. Ela usa uma metodologia chamada de NPS, que é a metodologia mais moderna hoje em dia para você avaliar a satisfação de consumidores, e ela tem todo esse comparativo. Ela diz aqui, ó, por exemplo, eu vou aproximar um pouquinho para ficar mais fácil de você enxergar. Ela consegue avaliar, ó, isso aqui é especificamente de farmácia, itens como sistema de entregas, canais digitais, promoções e programas de fidelidade, custo-benefício, variedade e disponibilidade de produtos e a loja e instalações. E ela traz isso não só para sua farmácia, mas ela traz um comparativo. Então aqui, para você ter uma ideia, é um comparativo de farmácias, ó, em nível nacional. Olha quais são as farmácias ou as redes mais bem avaliadas. Né? E você pode colocar isso na sua farmácia também e ir acompanhando a satisfação do consumidor. Veja, isso é um tipo de questionário digital, os resultados são digitalizados e você acompanha de forma digital. Isso já é uma transformação digital voltada a entender melhor o seu cliente. Então, ó, já anotem aí uma ação que você pode fazer para implantar nessa cultura digital, implantar a cultura digital sob o ponto de vista do cliente. Começar a mapear o que esse cliente quer, o que esse cliente gosta, né? Cuidando, claro, porque quando a gente faz esse tipo de pesquisa, nós podemos ter resultados não tão bons assim. E aí, como é que eu lido com esses resultados não tão bons assim? Né? Aqui foi um exemplo de um reclame aqui que eu fiz. Esse reclame aqui fui eu que escrevi, reclamando de uma agência de um banco, colocando o nome do funcionário do banco, né? Como é que será que ele recebe algo assim? Então, eu preciso até treinar minha equipe, né? Se eu quero ser transparente, a equipe tem que entender que fazer perguntas para as pessoas e tentar entender o consumidor é importante. Não é para prejudicar ninguém, é só para entender o que a gente está acertando e o que a gente está errando, né? Então, além de fazer isso, de implantar esse entendimento, fica uma dica de fazer com que os seus funcionários percebam que não é uma caça às bruxas, que não é algo contra eles. Não, aqui é para ajudar, realmente. Né? Então, para você ter uma ideia, na GJP a gente tinha 20 hotéis pelo Brasil, né? Geralmente resorts. E eu cheguei a implantar, baseado nessas metodologias de satisfação de consumidor, um programa que era assim, 30% da bonificação do gerente geral do ano vinha das notas que ele tirava nas pesquisas de satisfação, que o hotel dele tirava nas pesquisas de satisfação. Então, eles entendiam que aquilo era relevante, entendiam que aquilo era importante. Eu posso fazer isso num hotel, eu posso fazer isso numa empresa listada na bolsa, e eu posso fazer isso numa farmácia de bairro. Não tem problema nenhum. Eu só estou entendendo o meu consumidor, trazendo de forma digital e acompanhando.
O que mais eu posso fazer? Bom, eu posso aumentar as vendas, já que eu mostrei para vocês que o consumidor ele está muito tempo online e eu posso aumentar as vendas de forma digital. Então aqui eu trouxe 3 exemplos de anúncio: da Farmácia Preço Popular, da Droga Raia e da Panvel. Aí você vai dizer, mas Thomas, por que essas 3? Escolhi a esmo, pessoal. Só coloquei farmácia ali e apareceram, foi essas que eu coloquei, tá? Então, espero não estar causando nenhum problema aqui. Mas são anúncios em Facebook e Instagram. Eu coloquei até embaixo, ali, o endereço, facebook.com/ads/biblioteca, né, em inglês, porque você pode acessar os anúncios de qualquer empresa do mundo. Se uma empresa estiver hoje anunciando no Facebook ou no Instagram, por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, você pode ver o anúncio que ela está veiculando. Então, eu só coloquei lá, nessa biblioteca de anúncios, Panvel, e me trouxe todos os anúncios da Panvel. Eu, sem acesso nenhum, pessoal, só acesso logado no Facebook, você consegue fazer isso também. Eu coloquei lá depois a Droga Raia, me trouxe todos os anúncios sendo veiculados no Brasil da Droga Raia. Quando que começou a veiculação, eu consigo acessar, eu consigo ver para onde que vai, eu consigo ver qual é a estratégia dele, tudo. Porque isso a lei agora garante que eu sou obrigado a ter essa transparência. Então eu vejo de todo mundo e todo mundo vê os meus. Né? Então, isso é uma estratégia que você pode fazer também. Além de desenvolver os seus perfis, fazer anúncio, esse anúncio pago. Estabelecer esse tipo de estratégia para levar as pessoas até a farmácia, ou para vender por WhatsApp, ou como você quiser. Mas ter uma verba dedicada e ter um trabalho dedicado a fazer esse tipo de anúncio. E se você quiser começar de forma séria, entre lá naquele endereço que eu coloquei, da biblioteca de anúncios, e você consegue espiar de qualquer farmácia do Brasil e do mundo. O que eles estão anunciando nesse momento. Então você consegue se inspirar para fazer os seus próprios anúncios. Ainda em aumento de vendas, o que a gente tem? A gente tem marketplace de farmácias, né? Aqui o Farmácias App, que é um aplicativo voltado a vendas e que você pode conectar a sua farmácia lá para vender online. Eu testei em São Leopoldo, eu moro em São Leopoldo, tá? Eu testei em São Leopoldo e tinha uma farmácia conectada. Tinha só uma farmácia conectada. E o Marketplace é como se fosse o iFood. Eu poderia estar com todas as farmácias ali, né? E comprar diretamente do aplicativo. Tem também para farmácias de manipulação, esse mesmo tipo de Marketplace. Então, Manipula-E é uma ferramenta voltada para farmácias de manipulação, que você consegue submeter lá o que exatamente você precisa, né? A receita de manipulados. Eles fazem uma cotação online entre várias empresas e você recebe 3 orçamentos para decidir qual empresa que você quer contratar o manipulado. Olha que barato. Né? Então, uma forma de aumentar as vendas totalmente digital para quem já está navegando pela internet. O Pedido Bom é uma espécie... Eu não sei se vocês já usaram. Buscapé, Bom de Faro, Zoom, TripAdvisor, Trivago, esses sites comparadores de preços. O Pedido Bom é um site comparador de preço. Então, o que ele promete? Entregar ou encontrar o remédio que o consumidor quer pelo menor preço. Ele faz cotação em várias farmácias e apresenta. Aqui está mais barato. De novo, como farmácia, será que eu estou conectado lá? Ou não estou? Né? Então, um primeiro passo eu preciso estar presente. Eu lembro quando eu entrei na GJP, isso lá por 2010, 2011, a GJP porque era Guilherme de Jesus Paulos, o mesmo fundador da CVC. Né? Então, a rede vendia praticamente só para a CVC. E quando eu entrei, a ideia era vender digital, porque não vendia nada digital, era zerado. Quando eu saí da rede, a primeira coisa que eu fiz, né, claro, foi visitar o escritório da Decolar, o escritório da Booking, o escritório de todo mundo que vende online. Quando eu saí da rede, 40% das vendas já eram digitais. Né? Mas precisava estar nesses canais. Então, quanto mais canal, melhor. Vamos conectar a farmácia, vamos trazer, né, marketplace, vamos trazer sites que fazem vendas, vamos ter o nosso site de vendas, vamos divulgar e fazer anúncios,
que eu preciso aumentar as vendas nesse canal. A gente viu que é um canal que tende a crescer, e se você não vender na sua farmácia, alguém vai. Então você viu lá que a Panvel está anunciando, você viu lá que a Droga Raia está anunciando. Se você não ocupar o seu espaço, alguém vai. Né? Então, aqui também, esse dado, não, categorias de produtos que as pessoas compram via smartphone. Né? Esse é um dado ainda de agosto de 2020. Farmácias, remédios, aliás, já apareciam com 30%. 30% dos consumidores compram remédio pelo smartphone. Seja por um aplicativo, como por exemplo o Rappi, né, que agora começa a desenvolver um pouco mais por aqui, uma startup colombiana, seja por WhatsApp. Então vejam, eu preciso estar presente. Outro ponto, lá nesse grande bloco de consumidor, ponto de contato. Olha o exercício que eu fiz em São Leopoldo. Façam esse exercício também onde vocês estiverem. Tá? Eu pesquisei no mapa do Google, né? Então, farmácia perto de mim. E aparecem algumas farmácias, como vão aparecer também farmácias próximos a vocês. E algumas farmácias, o que me chamou a atenção é que o perfil era realmente preenchido. E olha como, por exemplo, essa aqui, ó, chega a trazer o que tem no estoque da loja. Esse produto está no estoque físico da loja. Eu procuro no Google, usando o meu telefone celular, e ele me mostra que aquele produto está no estoque físico da loja, que fica a tantos metros de onde eu estou agora. Isso é uma combinação de físico com digital. E isso é aumentar os pontos de contato. Você está realmente presente onde o consumidor está. Para vocês terem uma ideia, nós temos quase 70% da população brasileira com smartphone e 50% da população com saneamento básico. Então, o smartphone, pessoal, você estar presente nesses canais é muito importante. É muito importante. Esse caso também da Smart Pills, o que é isso? É uma startup brasileira que faz o quê? Essa startup criou uma cartela, né, uma porta-cartela que conecta o medicamento com o celular. Então ele fica avisando no celular qual é a hora de tomar o medicamento. E ele controla também se você tomou ou não tomou. E se for o caso, avisa para alguém que tem que avisar, ó, fulano de tal não está tomando medicamento. Será que eu consigo desenvolver alguma coisa assim também para minha farmácia? Tentar incorporar algo assim para minha farmácia? Ou para minha rede de farmácias, porque eu estou falando com bastante gente? Ou não? E o caso dessa aqui, olha que interessante. Essa empresa aqui é uma empresa que ainda não está no Brasil, tá? A PillPack. Ela funciona da seguinte forma: você compra os seus medicamentos do mês e ela entrega os medicamentos assim, em saquinhos, com o dia e a hora que você precisa consumir. Já vem separadinho, vem com as pílulas todas misturadas, com os remédios todos misturados, de acordo com o seu dia e a hora de consumo. Interessante, né? Não vende da forma como a gente vende aqui. Já vende fracionado e entregue para o consumidor com todas as informações. Olha aqui, ó. Aqui dizendo o que tem naquela cartela, que é para segunda-feira, às 6 horas da tarde. Aqui, ó, a data, 13 de agosto. E aí a gente vê que é aquilo que eu falei. Se nós não tomarmos a frente, alguém vai ocupar o nosso espaço. Por quê? Porque olha quem é que está fazendo isso. Deixa eu aumentar um pouquinho para vocês verem quem é a PillPack. Amazon. A Amazon já responde sozinha por metade de tudo que é vendido nos Estados Unidos no comércio eletrônico. E ela veio para o Brasil, ela já é maior do que o Submarino no Brasil. Ela veio 2 anos atrás. Ela já é maior que o Submarino.
e ela tem farmácia online. Então, é aquilo que eu digo, e com uma proposta de valor bem diferente, como essa aqui. Se a gente não ocupar os nossos espaços, alguém vai. Alguém vai ocupar, é inevitável. Outros pontos de contato. Mídias sociais. Eu já trouxe mídias sociais, sim, mas aqui é o chamado saque 2.0, acompanhar ali o que as pessoas estão postando, acompanhar se as pessoas estão reclamando ou estão falando bem, se elas estão com perguntas, e tentar responder todas elas. Existem algumas ferramentas que você consegue fazer isso, acompanhar, e ver se você respondeu todo mundo, ver se deixou todo mundo satisfeito. Essa é uma delas, a RAI, né, HI. Mas tem várias ferramentas que fazem esse tipo de acompanhamento. E eu reforço que você ter esse acompanhamento, ele é relevante. Por quê? Aqui, esse gráfico, essa tabela, aliás, ela mostra algo que é realmente, muitas vezes, vilipendiado, digamos assim, a gente não dá muita atenção, mas é algo super relevante, que é a avaliação online. Vocês já fizeram avaliação online de alguma coisa? De ir lá reclamar, elogiar? Como é que está a avaliação online das farmácias de vocês? Quer ver um dado interessante? O Google já mostrou que quanto mais avaliações online a sua farmácia tiver, ou qualquer empresa, na verdade, né? Mas quanto mais avaliações online ela tiver, maior a visibilidade que ela vai ter na busca. Então, uma farmácia, por exemplo, que tem 200 avaliações, ela vai aparecer mais no Google do que aquela que tem 2. Como que você lida com isso? Você responde? Como que o consumidor lida com isso? Essa pesquisa é interessante porque mostra o quê? Que as pessoas, quanto mais jovens, mais seguem as recomendações dos outros. E não é dos outros o funcionário da loja, o vendedor. É dos outros consumidores. Então, olham ali que a geração Z, por exemplo, 31% confiam em outros consumidores online, mais do que as pessoas que confiam nos funcionários das lojas. E aí a gente gasta um tempão com treinamento, com os funcionários, com acompanhamento, com tudo. E esquece de ver o que as pessoas estão falando da minha loja, da minha farmácia online. E esquece de incentivar que as pessoas avaliem, e avaliem bem a minha farmácia online. Olha para onde está indo. Eu preciso abrir esse braço, eu preciso fazer as pessoas falarem bem do meu negócio. E mais, eu preciso responder, eu preciso ter uma boa reputação. Vejam que nesse caso aqui desse gráfico, eu queria que vocês olhassem mais a parte de baixo, o que diminui a confiança do consumidor. E olha que o item que mais faz o consumidor desconfiar das empresas é quando elas apagam as avaliações negativas. Ou quando elas têm avaliações negativas. O consumidor é muito esperto, pessoal. O consumidor, ele acompanha, ele sabe se a empresa está pagando ou não. Ele consegue ter esse... E quanto mais jovem, mais ele sabe. Que ele é mais tecnológico ainda. Então, ele entende. A gente acha que está fazendo algo diferente. Ah, vou apagar essa avaliação aqui, porque não está tão boa. Ele sabe. Para a gente é pior. A gente tem que responder, né, para mostrar. Quando a pessoa avalia, ela dá uma chance da gente responder, né, explicar o que aconteceu. E aí, quando a gente responde, está mostrando para o próximo da fila. Ó, a empresa, a farmácia da Anaí, da Zelma, do Paulo, essa farmácia ela se preocupa com o consumidor, ela viu que foi mal avaliada, ela respondeu. A gente fica mais, né, confiante quando tem esse tipo de postura. Então, nesse primeiro grande bloco de experiência do cliente, a gente viu como entender o cliente com as avaliações, né? O NPS é um recurso, dei uma recomendação ali de empresa que faz essa comparação, inclusive, em nível Brasil, aumentando as vendas por canais digitais, e aí entra tudo, marketplace, app, as mídias sociais, fazer anúncios, e até essas formas diferentes que, por exemplo, a Amazon tem. E aumentar os pontos de contato com o cliente, fazer com que ele nos avalie, estar no Google, responder as avaliações, ter canais de atendimento digital, como o WhatsApp. Aí nós vamos para o segundo bloco.
processos operacionais. Como que eu posso melhorar a minha empresa e transformar a minha empresa nesse segundo item do pilar? Bom, eu posso digitalizar processo, e aqui eu não quis nem entrar em prescrição virtual, que é algo que tem crescido bastante, e já tem algumas empresas fazendo no Brasil. Inclusive, eu vi algumas prescrições virtuais muito interessantes, por exemplo, de tirar foto da prescrição física, e o próprio software de foto conseguir entender a letra do médico, né, e dizer o que está escrito ali. Né? Acho que isso é um pouquinho, digamos, uma piada, digamos assim, ó, virou folclore, mas a ponto de um software conseguir traduzir o que o médico escreveu, realmente a gente está num ponto mais evoluído, digamos assim. Mas a gente pode começar a digitalização pelo básico, com entregas, por exemplo. A Log é uma ferramenta que faz isso. Né? Você contrata motoboys para fazer as entregas. Então é uma forma de você digitalizar. Tem o Rappi, tem algumas outras, mas aqui já é uma forma de você digitalizar o iFood, enfim, que agora tem farmácia também. Existem outras maneiras, ou existem complementos. A LiveTrack, por exemplo, é uma ferramenta, uma startup brasileira, que desenvolveu um sensor para você colocar lá no entregador, junto com a mercadoria, que ele vai acompanhando se aquela mercadoria, onde ela está, claro, mas também vai acompanhando variações de temperatura, se teve algum comprometimento. Então, dependendo do que você for transportar, talvez valha a pena pensar em algo do tipo, né? Algum acompanhamento dessa forma. A Nexto faz mais ou menos a mesma coisa, só que com o seu ambiente lá da farmácia. Então, você pode ter, tem algum tipo de farmácia, por exemplo, que vocês sabem disso muito mais do que eu, obviamente, né? Mas que você precisa monitorar a temperatura de tanto em tanto tempo, monitorar umidade. A Nexto desenvolveu um sensor que faz isso em tempo real. E você consegue acompanhar, né, com o seu aplicativo, com o seu smartphone. E mais do que isso, se houver uma variação maior que aquilo que estava previsto, ela te avisa. Né? Ó, tem alguma coisa errada. Ela te avisa na hora, para você ir lá e corrigir. Tá? Então são sensores que você implanta no ambiente onde está a medicação e ela faz esse tipo de acompanhamento. Outro tipo de processo que pode ser digitalizado, compras. O portal do médico é uma ferramenta desenvolvida já há alguns anos por um representante comercial de Lajeado. E esse representante comercial de Lajeado, eu conversei com ele uns 3 anos atrás, né, tive uma boa conversa com ele, e ele me contou que quando ele começou esse processo do portal do médico, ele nem sabia o que era nota fiscal. Ele andava com o dinheiro no bolso, com as trocas ali no bolso, era super despreparado, digamos assim. E hoje, o portal do médico, além de ter recebido já milhões de investidores, vende milhões. E você pode comprar algumas coisas para a sua farmácia, ou até vender equipamentos, como se fosse um Mercado Livre. Só que só voltado para a área da saúde. Aí tem para farmácia, para dentista, para clínica, para hospital, tudo aqui. Né? portaldomédico.com.br. É uma forma de você digitalizar. Suporte à força de trabalho. Treinamentos, acompanhamentos. O Checklist Fácil é uma ferramenta que você consegue mapear várias coisas, desde o checklist da vitrina, o estoque, prevenção de perda, auditoria de processo, tudo pelo smartphone. Então, quando a pessoa vai fazer, não é aquele checklist em papel que você vai escrever. É tudo no smartphone. Tem um padrão e a pessoa tem que dar dando o ok ali pelo smartphone. E você, como empresário, pode acompanhar, não importa onde você esteja. Você acompanha se foi feito, se não foi feito, quanto tempo demorou, onde que as pessoas estão tendo dificuldade, e você pode agir em torno disso. Eu cheguei a testar uma ferramenta dessas, pessoal, para a hotelaria, em que a camareira, quando ia fazer a limpeza do quarto, ela podia, inclusive, tirar fotos se tinha uma lâmpada queimada, ela podia fazer vários avisos que já caíam na área de manutenção. Então, ela tirava a foto e já ia para manutenção. Né? Então, esse tipo de checklist pode ser muito útil. Treinamentos, tem a Treina Fácil, que é a mesma empresa lá que desenvolve checklist, que
tem toda uma parte de treinamentos online que você pode desenvolver e deixar ali. Então, eventualmente, você vai ter novos funcionários, por exemplo, o treinamento já está pronto. Né? Então, são ferramentas que você pode utilizar. Tá? Outra, Medphone. A mesma coisa do Treina Fácil, só que é só voltado para a área da saúde. Então, você consegue ter, por exemplo, nesse aplicativo que é gratuito, bulas de, se eu não me engano, mais de 30 mil remédios. Você pode procurar pelo princípio ativo, pode procurar por algumas coisas e você consegue localizar. Algumas calculadoras específicas para a área da saúde, para auxiliar, né, quem está ali na linha de frente, digamos assim, e algumas outras informações, tudo ali, na palma da mão, gratuito, que você pode fazer download e difundir entre a sua equipe. Você pode ter a Botnix, por exemplo, ela tem uma espécie de rastreamento. Quando as pessoas entram no negócio, ela tem toda uma linha. Passa por esse treinamento, recebe esse e-mail, recebe todo o onboarding, toda a chegada da pessoa ali no dia a dia da farmácia. A Elof, o que ela tem? Gestão de desempenho. Você pode acompanhar se os funcionários eles estão cumprindo as suas metas, se estão recebendo feedback. Tudo isso é digital, pessoal. Tudo digital, tá vendo? Quando a gente fala de transformação digital, não é só vendas. Tem toda essa parte de dentro que eu preciso fazer também. E as empresas que são líderes, elas não atuam só em vendas, elas atuam em todos os segmentos. Aqui uma outra empresa, Smart Leader, que faz metas, avaliação de competências, avaliação de desempenho, tudo digital, melhorando os processos operacionais. E, por fim, o próprio modelo de negócios, ele pode ser modificado. Olha um exemplo, não sei se vocês vão ouvir bem, tá? Ele está em inglês, eu não sei até que ponto é o inglês do pessoal aí, mas eu vou explicando um pouquinho, tá? Isso aqui é um chat que foi desenvolvido nos Estados Unidos, voltado para a saúde. Lembra que eu falei que as pessoas estão muito no Facebook? Esse é um chat que você conversa, é um robô, na verdade, dentro do Facebook, que você pode colocar os seus sintomas, você pode colocar quais são as medicações que você toma, e ele vai fazendo alertas, ele vai indicando, ele vai conversando com você. Testem isso, se vocês puderem. Entrem em contato com esse chat, instalem e conversem com ele. Isso é um exemplo de um negócio que foi digitalmente modificado. Eu faço o atendimento por um robô. Olha que barato. Olha que barato. Então, claro, não é aquele atendimento, digamos assim, igual vou ter com o médico. Isso aqui não é a ideia, né? Ou com um farmacêutico. Mas ele já consegue fazer um atendimento de primeiro nível e algumas tarefas bastante simples. Olha aí esse outro caso de negócio digital completamente novo. Isso aqui é uma farmácia. Olha só, olha o que eu vou dizer. É uma farmácia voltada para um tipo de cliente em um momento da vida e que não tem espaços físicos. Olha que barato.
Ou seja, é um negócio digital voltado para controle de natalidade, né? E sem contato humano nenhum. A pessoa baixa o aplicativo, a mulher baixa o aplicativo, responde algumas perguntas, recebe a prescrição da sua medicação, do seu anticoncepcional, e depois recebe alguns anticoncepcionais que ela tem parcerias, a Nurx, ela recebe na casa, no dia que ela precisa. Por que eu preciso de uma farmácia se eu tenho isso? Para esse tipo específico de medicação. E ainda tem todo o acompanhamento digital. Eu vou respondendo perguntas, tem ali o próprio aplicativo me dando indicações de como que eu posso fazer para melhorar a saúde. Olha que legal. Tem crescido para caramba essa empresa, né? E claro, envolver todos os funcionários, treinar todos os funcionários, coletar as ideias das pessoas. Isso é um barato, a equipe pode ajudar muito nesse ponto. Então, assim como eu falei que na equipe talvez eu tenha pessoas que não conseguem se adaptar direito à tecnologia, eu posso ter pessoas que estão voando em tecnologia e vão ajudar. Quanto mais eu, como líder, como gestor, escuto os outros nesse processo, de uma forma mais horizontal, melhor. Porque, na grande parte das vezes, as ideias novas, ou as ideias de pessoas mais novas, elas tendem a ser um pouquinho mais tecnológicas. Então, a gente consegue, nesse ponto, se acreditar, se confiar realmente nisso, ter resultados interessantes. Tá bom? Então, recapitulando, né, pessoal, era um tripé, aquilo lá, deixa eu voltar para mostrar. O tripé era experiências do cliente, os processos operacionais e o próprio modelo de negócio, que é como que eu gero valor, como que eu entrego valor lá para o meu cliente, como que eu ganho dinheiro de fato, né? Quais são as minhas atividades. E aí você, principalmente para os empresários, eu queria trazer 4 dicas muito rápidas para você fazer isso. Então a gente já viu que é tendência, como faz para avaliar o que é tendência, vimos que as empresas digitais lucram mais, e 3 coisas que a gente pode fazer, né, com alguns exemplos, isso fica para você depois também. Pesquise online, peguem esses exemplos que eu trouxe e tentem entender quais são essas empresas. E 4 dicas gerais. A primeira delas é simples. Você só vai precisar de 2 coisas: post-it e uma caneta. Só isso. Né? Então, não tem nada mais simples do que isso. E aí você vai desenvolver um pouquinho o pensamento estratégico. Você vai pegar aquele PEST que eu passei antes e você vai começar a responder. Você vai anotar, né, várias coisas do PEST. E aí você vai tentar pegar daquele PEST o que é bom e o que é ruim para a minha farmácia hoje. E o que pode acontecer de bom ou de ruim no futuro para a minha farmácia, a partir desse PEST. Eu posso colocar tecnologia, eu posso colocar outras coisas. Tá? Eu estou ampliando um pouquinho o nosso papo aqui, até além da tecnologia. Mas o que eu posso, o que vai acontecer? Aí você faz isso e sabe o que você vai ter quando faz essa análise? Você pode considerar várias coisas: produto, processo, vendas, compras, RH. Você vai ter uma análise SWOT. E tem gente que chama também de análise fofa, que é forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Então, tudo aquilo que for bom para hoje é força. Tudo aquilo que for bom para o futuro é oportunidade. Tudo aquilo que for ruim para hoje é fraqueza. E tudo aquilo que for ruim para o futuro é ameaça. Aí por que o post-it? Não, você escreve no post-it mesmo. Você escreve o que você pensa e vai colando numa parede. Né? Faz isso com a equipe, é um barato. Você tem uma parede lá cheia de coisas depois para considerar. Né? Ainda mais se a gente fala de tecnologia. E aí tudo que for força, que você consegue cruzar com oportunidade, ó, tem essa oportunidade de mercado que vai acontecer. E eu tenho essa força, essa minha força faz eu conseguir chegar nessa oportunidade. Isso dá um potencial enorme de ação. Aqui, se vocês colocarem em prática, arrebentam, né? Tudo aquilo que for ruim e vocês tiverem a força para combater, é uma ação defensiva. Tudo isso você consegue depois lidar com isso. Você tem como enfrentar as ameaças. Você tem que fortalecer aquilo que é de bom hoje. Agora, se tiver alguma oportunidade e você não conseguir cruzar com a força, ela está pegando um ponto fraco, uma coisa ruim que você tem hoje, por exemplo, assim, né, bem prático. Ó, eu vejo uma oportunidade de vendas online. Mas
eu nem sei por onde começar. Então, uma oportunidade e uma fraqueza. Aí eu tenho uma debilidade. Eu preciso resolver isso. Eu preciso transformar essa fraqueza numa força. Eu não sei por onde começar, eu vou lá falar com o pessoal do Sebrae para me ajudar. Né? Eu vou lá atrás de quem tem esse tipo de conhecimento para realmente poder aproveitar aquela oportunidade, ou, o pior dos casos, enfrentar uma ameaça. Que aí é risco de... Né, se eu tenho uma ameaça vindo, né, e, por exemplo, uma ameaça é uma Amazon com um segmento de farmácia vindo para o Brasil. Isso é uma ameaça. Isso é algo que ameaça, né? E aí? Como é que eu enfrento? Se eu não sei vender online e a Amazon vem, como é que eu ocupo esse espaço antes deles? Aí tem um ponto que pode levar a graves consequências para o negócio no futuro. E aí você vai definir quais são os seus objetivos, passo 2, né? Se você quer se diferenciar, quer reduzir custos, o que você quer de fato. O passo 3 é abrir a inovação para todo mundo, então capacita os funcionários, faz que nem eu falei, né? Busca consultoria de Sebrae, mas tentem trazer mais gente para pensar junto e expandir o conhecimento. E além. Então aqui eu trago 2 exemplos. O Covid Innovations é uma plataforma com mais de 1.000 inovações empresariais que foram motivadas pela pandemia. Você pode consultar em diversos setores. E também tem ali o link de uma palestra sobre Canvas, que é um modelo é uma ferramenta muito legal para você pensar um modelo de negócios. E essa palestra mostra não só como usar o Canvas, mas como usar ele para tecnologia. Então, para implantar algumas mudanças tecnológicas na empresa. Fica ali o link para vocês. Se vocês quiserem utilizar, fica à disposição. Muito obrigado, pessoal.